O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Após mostrar aos mestres da lei o absurdo de afirmarem que o poder de Jesus para expulsar demônios viria do príncipe dos demônios, ele lhes diz: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Marcos 3, 28 a 30. Esta passagem é usada por líderes religiosos que praticam terrorismo psicológico e ameaçam as pessoas com a perdição se elas duvidarem do que eles dizem. Eu soube de um que usava o seguinte argumento, veja só: quando eu prego, faço isso inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, quem abandonar a minha igreja estará blasfemando contra o Espírito e não terá mais perdão. Outros fazem uma venda casada, vamos chamar assim, juntando a passagem da blasfêmia contra o Espírito Santo com aquela do pecado para a morte, de 1 João 5,16. Isso leva alguns à loucura, à insanidade, literalmente, quando não se suicidam por causa disso. Porque quando caem num pecado para o qual eles acham que não existe perdão, às vezes basta um pensamento mau e já se acham perdidos, como se fosse possível impedir a mente de pensar. Você consegue parar de pensar? Se você crê no que Jesus disse, estará seguro de que nunca, jamais, em hipótese alguma, irá perder a sua salvação. Porque Ele garantiu: quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais poderão perecer, as ovelhas. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso está em João 3,36 e João 10,28. A sua salvação, a salvação que você recebeu de Cristo, ela começou quando Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. E em amor nos predestinou. Efésios 1, 4 e 5. Aos verdadeiros salvos por Cristo, a Bíblia diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Efésios 1, 13 a 14. Você crê nisso? Então, o que as passagens da blasfêmia contra o Espírito Santo e do pecado para a morte significam? A blasfêmia, para a qual não há perdão, é explicada na própria passagem. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Mateus 3,30. Ou seja, a menos que você fosse um incrédulo, vivendo nos tempos de Jesus, não há como você hoje apontar o dedo para Jesus e dizer: pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios, como fala em Marcos 3,22. Não tem como. Só se você estivesse lá naquela época. O pecado para a morte, por sua vez, é morte física. Quando um crente vive uma vida tão torta, tão fora do caminho de Deus, que Deus decide entregá-lo a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, como fala em 1 Coríntios 5, versículo 5. Isso foi o que aconteceu com Himeneu e Alexandre, em 1 Timóteo 1,20. Aconteceu também com Ananias e Safira, que foram mortos em Atos capítulo 5. E teria acontecido com o homem de 1 Coríntios 5, caso ele não se arrependesse. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.